Olá, olá pessoal! Hoje vamos fazer a revisão da UC5 dos principais pontos que foram tratados dentro dessa UC e o que vocês vão precisar levar daqui em diante, tá? Lembrando que acidentes de trabalho, o Brasil é um dos líderes em acidentes de trabalho no mundo, e isso faz com que vocês, como técnicos de segurança, infelizmente, vão ter que lidar com esse tipo de situação dentro da carreira de vocês, principalmente pela situação do nosso país na área de saúde e segurança do trabalho, onde a gente tem muitos acidentes e muitas empresas ocorrem esse tipo de situação, e o técnico de segurança tem que estar preparado para investigar esses acidentes, para que outros trabalhadores não venham ter acidentes também dentro do ambiente de trabalho. Então é essa a importância dessa OC e é essa a importância que a gente tem que dar para a investigação de acidentes. Procurar sempre investigar o mais detalhadamente possível para que outros trabalhadores não venham se acidentar, tá certo? Então, quais são os principais pontos? A gente, para quem não leu aqui, vamos começar lendo essa historinha, que é a história do Devon Drill, o companheiro de armas de Napoleão Bonaparte, que estava no seu acampamento, era de noite, né? E os soldados, eles dormiam ali no acampamento durante o turno da noite e sempre ficava um sentinela que ficava cuidando desse acampamento. Era aquele que fazia a guarda desse acampamento, da entrada do acampamento ali. Caso chegasse alguma tropa inimiga, ele acionava todos os outros para entrar em combate, tá? E o Devon Trill, no meio da noite, sentiu necessidade de fazer a necessidade de ir ao banheiro. Como não tinha banheiro, tinha que ir lá no mato mesmo, né? Era um ambiente, era um acampamento. Ele sentiu a necessidade de fazer as suas necessidades fisiológicas, e aí ele sai do acampamento e ele cumprimenta o sentinela que está de guarda. Cumprimenta, fala, vou ali fazer algumas coisas ali no mato, depois eu volto. E nesse meio tempo que ele estava lá fazendo as suas necessidades fisiológicas, há a troca de turno do sentinela por um outro. E nessa troca de turno, o sentinela não avisou que o Devon Trill estava fora do acampamento. No retorno, o outro sentinela que substituiu, ele vê um barulho no mato e, infelizmente, ele atira em Devon Trill, matando ele, porque ele ficou com medo ali, assustado, e acabou atirando. Tá? Vocês podem ver que isso é uma situação que a gente pode considerar um acidente. Devon Trill estava na sua função ali, né, de trabalho, e ele, em determinado momento, saiu do acampamento, e no que ele retornou, acidentalmente, o outro sentinela, que não sabia que ele tinha saído, acabou matando ele. Tá? É um acidente de trabalho. Poderíamos considerar um acidente de trabalho, mas guardem bem essa historinha, né? Antes vamos explicar qual é o conceito de acidente de trabalho para a legislação brasileira. A gente sabe que a lei trabalhista, ela não define o que é um acidente de trabalho. A lei trabalhista, ela define as normas regulamentadoras, as normas de saúde e segurança do trabalho, questões de insalubridade, questões de periculosidade. Isso, as normas brasileiras tratam em função da própria lei trabalhista. A lei trabalhista determina que tem que haver normas regulamentadoras que vão tratar de assuntos como insalubridade, periculosidade, segurança com materiais inflamáveis, segurança na construção civil, diversos aspectos de gestão da segurança, ergonomia, diversos aspectos relacionados à normatização de saúde e segurança do trabalho é tratado pela lei trabalhista. Agora, acidente de trabalho ficou para a lei previdenciária, que é a lei 8.213/91. Essa lei que vai tratar de acidentes, porque quando um trabalhador se acidenta, ele faz o que acontece? Ele fica encostado no INSS. O INSS é uma autarquia que é instaurada por uma lei previdenciária.
e o INSS que cuida desse trabalhador que foi afastado. Então, quem tratou disso foi a lei previdenciária e foi ela que definiu o que é um acidente de trabalho. E lá na lei 8.213, no seu artigo 19, gravem bem esse artigo, é definido que é acidente de trabalho, que o acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou do empregador doméstico. Entenda que o empregador doméstico também entrou agora, porque antigamente se via que o empregador doméstico ele não precisava pagar indenização, ele não tinha essa necessidade porque ele não conhecia os riscos das funções porque não era uma função e porque não era uma atividade lucrativa, né? O que são empregados domésticos? Empregados domésticos são motoristas, faxineiras, governanta, jardineiro, caseiro, tá? E entendia que como não era uma atividade lucrativa, não havia a necessidade do empregador doméstico ter conhecimento relacionado aos riscos dentro do ambiente doméstico, dentro da sua casa, né? Isso aí já não existe mais. O empregador doméstico também tem que ter responsabilidades em relação à saúde e segurança do trabalho, e inclusive ele pode ter que pagar a indenização caso o empregado doméstico se acidente ali na sua casa, tá? Então, serviço da empresa ou empregador doméstico, o acidente de trabalho vai valer, vai ser considerado acidente de trabalho quando ocorre a serviço da empresa ou empregador doméstico e ele tem que provocar lesão corporal, perturbação funcional que cause a morte ou perda ou redução permanente ou temporária da capacidade de trabalho. Então, a redução da capacidade de trabalho pode ser permanente, ou seja, para a vida toda, pode ser temporária, ou seja, por um pequeno período ou por um período maior. A redução da capacidade de trabalho ela pode variar e pode vir o pior, que seria a morte, né? Tá? Então, a empresa ela é responsável pela adoção das medidas coletivas de controle e também de individuais, que são os equipamentos de proteção individual, e constitui uma contravenção penal punível com multa deixar a empresa de cumprir as suas obrigações. Então, a empresa tem que promover medidas de controle, sejam elas preventivas, sejam elas corretivas, e também oferecer os equipamentos de proteção individual e até orientar os trabalhadores em relação aos riscos que eles vão ter durante suas atividades, durante a operação de trabalho, tá? E por fim, o Ministério do Trabalho e da Previdência Social ele vai fiscalizar essas empresas e os sindicatos vão acompanhar o fiel cumprimento do disposto das normas de segurança. Eles vão acompanhar o sindicato e eles também podem fazer denúncia para o sindicato. O sindicato vai acompanhar o Ministério do Trabalho, que vai fazer a fiscalização na figura do auditor fiscal do trabalho, e os sindicatos também vão acompanhar esse auditor fiscal do trabalho durante a fiscalização e também vão poder denunciar para o Ministério do Trabalho o descumprimento das normas regulamentadoras, tá? Então aqui a gente entendeu o que é o conceito do acidente. É tudo que gera perturbação funcional, redução permanente ou temporária da capacidade de trabalho do trabalhador no exercício de suas funções. Ok? No exercício de suas funções. Não interessa se a função é dentro do estabelecimento ou fora. Então a gente vai ver que a lei também, essa mesma lei, ela tem um artigo 20 que vai definir a diferença de doença profissional para a doença do trabalho. E a doença profissional seria, por exemplo, um DJ que trabalha à noite com ruído elevado. Faz parte da atribuição do cargo do DJ a exposição ao ruído. Portanto, eles estão propensos dentro de sua atividade, dentro da sua função profissional, a desenvolver perda auditiva. Porque o DJ ele trabalha à noite, ali com muito ruído, então esse ruído pode ser acima dos limites de tolerância estabelecidos lá na NR15, que é 85 decibéis, e, portanto, faz parte da função dele estar exposto a esse ruído elevado e, provavelmente, se ele tiver uma perda auditiva, está relacionado à atividade de trabalho dele. Então, isso vai ser considerado uma doença profissional. Tá? E a doença do trabalho, ela seria, por exemplo, um garçom.
O garçom, ele trabalha no dia a dia ali em restaurante, ao meio-dia a gente pode ir num restaurante, vai ser atendido por um garçom, não tem ruído, tá? O normal da atividade dele é ele não estar exposto a ruído, concordam? Esse é o normal. Mas digamos que esse garçom trabalhe na boate desse DJ. O garçom que trabalha na boate do DJ à noite, ele vai ficar exposto ao mesmo ruído que o DJ e ele pode desenvolver perda auditiva. A diferença dos dois casos é que a profissão do garçom não é natural à exposição ao ruído. A grande maioria dos garçons, eles trabalham em restaurantes e não possuem essa exposição. Por isso, a exposição se dá devido a condições especiais do trabalho. E isso é considerado uma doença do trabalho, porque não é natural o garçom ficar exposto a muito ruído. Mas pode vir a acontecer dele ficar, tá? Que é o caso do garçom que vai trabalhar na boate à noite junto ao lado do DJ, ok? E isso vai ser considerado uma doença profissional nesse caso. O DJ, a doença do trabalho. O DJ seria uma doença profissional e o garçom uma doença do trabalho. Então, chegamos no artigo 21. Percebam que o artigo 19, 20 e 21 são muito importantes. E o artigo 21, ele vai estabelecer tudo que é considerado acidente de trabalho, tá? Ele vai tentar esclarecer e definir com mais detalhes o que é um acidente de trabalho. Lá no artigo 19 a gente viu que é exercício das suas funções, exercício das funções para uma empresa ou empregador doméstico que resulta em perda permanente ou temporária ou até morte das suas funções e capacidades para o trabalho. E aqui ele vai esmiuçar, o artigo 21 vai definir em mais detalhes tudo o que deve ser considerado acidente de trabalho. Ó. O acidente ligado ao trabalho, que embora não tenha sido causa única, contribuiu para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho ou produção de lesão que exija atenção médica para a sua recuperação. Então, o trabalho não precisa ser diretamente o trabalho que vai causar esse acidente, tá? Por exemplo, o cara ele não estava exercendo diretamente as funções dele, mas ele saiu para ir no banheiro e no meio do caminho ele tropeçou e torceu o tornozelo. Estava nos exercícios da função dele de forma direta? Não. Mas ele estava dentro do estabelecimento, dentro do trabalho, ele estava no momento de trabalho dele, tá? Embora o trabalho não tenha sido a causa direta, ele contribuiu, porque se ele não estivesse dentro da empresa, dentro do trabalho, talvez ele não teria se acidentado. Isso é considerado um acidente de trabalho também. O acidente sofrido pelo segurado no local, no horário do trabalho, em consequência de ato, agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou colega. Então, se os dois estão lá, dois trabalhadores discutem um com o outro, vai o colega e dá um soco na cara do outro. Isso é um acidente de trabalho. Ah, mas o empregador não tem culpa disso. Não, ele não tem culpa, mas estava dentro do estabelecimento, aí é considerado um acidente de trabalho. Vai lá, o cara é flamenguista, o outro é fluminense, brigam entre si, hoje é o Botafogo que está em alta, né? Ou o cara é gremista ou colorado, e aí vão lá e brigam entre si. Se um se machuca e tem a perda permanente ou temporária de sua capacidade para o trabalho, vai ser considerado um acidente de trabalho. A ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho, né? Ou aqueles atendentes de telemarketing que tem que ligar para outras pessoas, se esse cara é muito xingado, aquilo resulta numa doença psicossocial, vai ser considerado também um acidente de trabalho. O ato de imprudência, negligência ou de imperícia de terceiro ou de colega, né? O colega esquece de fazer, o cara trabalha numa injetora e o operador de manutenção vai lá e faz a manutenção errada dessa injetora e essa injetora faz um acidente no cara que opera ela. O cara da manutenção fez a manutenção errada por um descuido e quem operou se acidentou por causa da manutenção errada do cara da injeção. Isso vai ser considerado um acidente de trabalho, porque foi um ato de imprudência, negligência ou imperícia de um terceiro ou de um colega. O ato da pessoa privada do uso da razão, desabamentos, inundações, incêndios e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. Por exemplo, tivemos o caso de Brumadinho, onde houve um desabamento. Aquilo também, o pessoal que estava trabalhando lá na empresa, onde houve aquele desabamento,
Foi tudo acidente de trabalho. Diversas pessoas faleceram em função desse acidente que nós tivemos em Brumadinho. A doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade, o cara que trabalha em um hospital ali, um outro estava carregando lixo, ali tinha um material pérfuro cortante que foi utilizado para extrair sangue de um outro funcionário, estava contaminado com uma doença sexualmente transmissível, ali com HIV, né? E o cara contraiu. Isso vai ser considerado uma doença proveniente do exercício de suas atividades, por uma contaminação acidental. O acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho, na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa. Digamos que lá o gerente pega e fala para o operador: vai lá na minha casa e entrega esse papel para minha mulher. Ele estava no exercício das atividades dele. Tá? Ele estava no exercício da atividade dele e realizou uma atividade à ordem da empresa, porque o gerente representa a empresa. Se ele se acidentar no meio do caminho de carro, vai ser considerado um acidente de trabalho. Na prestação espontânea de serviço à empresa, para ele evitar prejuízo ou proporcionar proveito, o que seria esse caso? O cara está dormindo, ligam para ele: está acontecendo um incêndio na empresa. Ele sai de casa e vai lá apagar o incêndio. Mesmo ele não tendo batendo ponto, mesmo não sendo horário de trabalho dele, vai ser considerado um acidente de trabalho, tá? Porque ele está proporcionando proveito para a empresa, tá? Ele está combatendo o incêndio, ele está proporcionando proveito da empresa. A viagem a serviço da empresa, tem muitos trabalhadores que têm que viajar a serviço da empresa, fazer reuniões em outros estabelecimentos. Qualquer acidente nesse meio do caminho é considerado acidente de trabalho. Inclusive se essa viagem é para estudo, ou seja, está lá o gerente e a equipe, a empresa decide capacitar seus trabalhadores. Aí eles têm que ir até um curso que fica lá do outro lado da cidade, ser capacitados. Qualquer viagem que ele vai fazer, mesmo independentemente do meio de locomoção utilizado, até inclusive o veículo próprio desse trabalhador, qualquer acidente que vai acontecer nesse meio do caminho ou durante a capacitação que ele vai realizar, vai ser considerado um acidente de trabalho. E também é acidente de trabalho os períodos destinados à refeição e descanso. Então o trabalhador tem 1 hora de refeição, aí ele sai ali das atividades dele e vai até o refeitório da empresa. No meio do caminho ele tropeça, torce o tornozelo, vai ser considerado um acidente de trabalho, por ocasião e satisfação de outras necessidades fisiológicas também. Se ele está indo ao banheiro e tropeça e torce o tornozelo, também é acidente de trabalho. E no local de trabalho durante este, ou seja, se ele está no trabalho, vai no banheiro ou vai no refeitório fazer um lanche ali ou comer alguma coisa, que é o horário de almoço, é o horário de descanso dele. Se ele se acidentar, estando dentro do estabelecimento da empresa, vai ser considerado um acidente de trabalho, ok? E todos esses acidentes devem ser aberto a CAT, o comunicado de acidente de trabalho. E agora vamos tratar também e definir os acidentes de trajeto. Os acidentes de trajeto também constam no artigo 21 e são acidentes equiparados a acidente de trabalho. O caso do acidente de trajeto, a gente reconhece que o empregador ele não tem culpa. Ele não vai ter que pagar tributações por esse acidente, tá? Ele não precisa pagar, mas em compensação, ao classificar um acidente como acidente de trajeto, o trabalhador passa a ter o direito àquele ano de estabilidade, ok? Então por isso que tem que sempre se classificar se o acidente foi de trajeto, sim ou não. E o acidente de trajeto é no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, ou seja, casa, trabalho, trabalho, casa. Tá? Qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. Inclusive, se eu estou com o meu carro e estou indo até a empresa, se me acidentar, vai ser considerado um acidente de trajeto. E a jurisprudência tem estabelecido o conceito de habitualidade para esse tipo de acidente. Tá? Digamos assim, o que seria habitualidade? É o trajeto habitual que ele faz até o seu trabalho. Digamos que o trabalhador ele sai todos os dias, toma um café ali em casa, ali junto com os filhos, sai, deixa os filhos na escola e vai para o trabalho.
Se ele faz isso todos os dias, essa é a habitualidade. Qualquer acidente que ele tenha nesse percurso, casa, trabalho, mesmo que ele faça um certo deslocamento para deixar as crianças na escola, vai ser considerado um acidente de trajeto. Outro caso, o trabalhador sai do trabalho e vai para outra empresa que executa um segundo turno de trabalho. Então ele trabalhou no primeiro turno numa empresa e aí no segundo turno ele vai para uma outra empresa diferente, que ele vai fazer outro trabalho. Percebe que não são as mesmas empresas, mas nesse meio caminho que ele sai de uma empresa e vai para outra empresa, se ele se acidentar, as duas empresas vão ter que abrir a comunicação de acidente de trabalho e vai ser considerado acidente de trajeto nas duas empresas, ok? Então é muito importante guardar esse conceito de acidente de trajeto, que é sempre a habitualidade, certo? E o legislador, então, ele foi claro, ele definiu que é responsabilidade da empresa estabelecer as medidas necessárias para prevenir acidentes. E todas as situações que foram mencionadas, seja acidente de trajeto, seja o acidente convencional, que foi explicado aqui dentro do artigo 19, 20 e 21, a empresa vai ter que fazer a abertura da CAT, que é a abertura do comunicado de acidente de trabalho. E o artigo 21 traz o parágrafo 1º do artigo 21, na verdade, do artigo 20, né, que vai determinar aquilo que não será considerado acidente de trabalho e não vai necessitar da abertura da CAT, que é, por exemplo, uma doença degenerativa. O trabalhador trabalhava ali e foi acometido por uma doença degenerativa que não tem nenhuma razão, nenhum indício relacionado direto às atividades dele. O cara, infelizmente, desenvolveu uma esclerose ali, né? Que é uma pena, mas são doenças que existem e é uma doença degenerativa. Não, a empresa não vai precisar abrir a CAT, não é uma responsabilidade da empresa. Ou o caso de doença relacionada a grupo etário, que é aquelas doenças que acometem as pessoas mais velhas, como por exemplo Alzheimer. Ele desenvolveu ali um Alzheimer, né? O Alzheimer ele não tem relação direta com as atividades dele, é uma doença degenerativa que afeta grupo etário, né? E não vai ser considerada uma doença de trabalho. E a que não produz incapacidade laborativa. O cara, por exemplo, se acidentou, mas ficou inteiro ali, pode continuar com as atividades dele, não vai ser necessária a abertura da CAT, tá? A doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva. Um exemplo de doença endêmica regional que nós temos aqui é a febre amarela, né, que nós temos mais lá nos estados do norte, né, que é transmitida por um mosquito, é o mesmo mosquito que faz a transmissão da doença da dengue, que é o Aedes aegypti, se eu não me engano. Essa doença endêmica, febre amarela, ela é de uma determinada região. Então, os trabalhadores que trabalham nessa região, se são acometidos por essa doença, a empresa não tem responsabilidade, não vai ser considerado um acidente de trabalho. A não ser que, salvo que resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. O que seria isso? O cara trabalha ali em laboratório, estudando essa doença, estudando ali o vírus, e ele tem uns mosquitinhos ali que estão guardados, que depois ele tira, mas ele não viu que um que estava vivo, saiu, picou ele. Aí sim, ele faz o contato direto, né, com esse tipo de doença, ele faz o contato direto, ele tem exposição direta, nesse caso é considerado uma doença ou um acidente de trabalho, ok? Então, passando, a gente tem os conceitos relacionados ao estudo de Bird, que foi um cara que estudou muito a questão do acidente de trabalho, tá? E o Bird definiu essa pirâmide, que é a famosa pirâmide de Bird. Ele falou nos seus estudos de várias empresas que ele avaliou que é necessário 600 incidentes ou quase acidentes para nós termos 30 acidentes com lesão e, com base nesses 30 acidentes com lesão, 10 vão ser 30 acidentes sem lesão, né? Desculpa, 30 acidentes sem lesão. Com base nesses 30 acidentes sem lesão, 10 serão 10 acidentes, depois 10 acidentes a gente vai ter com lesões leves, e a cada 10 acidentes com lesões leves nós temos um acidente com morte ou lesão grave. Então é necessário 600 incidentes ou quase acidentes para nós termos um acidente com morte ou com lesão grave. O que seriam incidentes ou quase acidentes? Assim, o trabalhador trabalha lá
em cima do andaime. O andaime caiu. Antes dele subir, ele não se machucou, não aconteceu nada. Só caiu o andaime, né? Foi um incidente, foi um quase acidente. O que seria o acidente com lesão? Ele chegou a subir no andaime, caiu, mas ele ficou intacto. Não sofreu nada. Teve sorte, né? Teve sorte, tá? Então é necessário 30 acidentes sem lesões, que é o caso dele subir no andaime, não, cair e não se machucar, para nós termos 10 acidentes com lesões leves. E 10 acidentes com lesões leves, nós vamos ter um acidente com morte ou lesão grave. Então, segundo os estudos de Bird, são necessários 600 incidentes ou quase acidentes para ocorrer 30 acidentes sem lesão, 10 acidentes leves e um acidente com lesão grave ou fatal. Tá? Isso que foi comprovado pelos estudos de Bird. E nós também tivemos o Heinrich, que também foi um grande estudioso na área de saúde e segurança do trabalho, né? O Heinrich estudou bastante, ele era dono de empresa e ele propôs a teoria do dominó para explicar como os acidentes vão ocorrer. E segundo essa teoria, um acidente ele é resultado de uma sequência de eventos. Uma sequência de eventos, cada um influenciando o próximo, semelhante a uma fileira de dominó. A gente joga dominó, vai um dominó caindo sobre o outro e vai indo assim. Então é sempre uma sequência de eventos que pode estar relacionada à personalidade, às falhas humanas, que a personalidade pode gerar falhas humanas, a personalidade do trabalhador pode gerar falhas humanas que podem gerar atos inseguros, que junto com condições inseguras, né, junto com condições inseguras relacionadas à própria fábrica, ao próprio ambiente de trabalho, à organização do trabalho, as máquinas e equipamentos não protegidas, as condições inseguras, unindo os atos inseguros que são causados por falhas humanas e por personalidade dos trabalhadores, vai gerar um acidente e, consequentemente, uma lesão. Tá? Então, a personalidade, a falha humana e o ato inseguro, junto com condições de insegurança, vão gerar acidentes e lesão. Ele se concentrou muito nos atos falhos humanos, né? E na proposição de medidas para evitar que esses atos ocorressem. Ele foi um grande empresário e ele se concentrou e se preocupou muito com a área de saúde e segurança do trabalho, ok? Agora que a gente já sabe classificar os acidentes, que a gente sabe quando deve ser aberta a CAT, a primeira coisa que devemos fazer na figura de técnicos de segurança, durante um processo de investigação, é tentar juntar uma equipe para participar desse processo de investigação do acidente. Ocorreu um acidente, eu, como técnico de segurança, representante do SESMIT, tenho que procurar juntar uma equipe junto comigo para promover o processo de investigação de acidente. Sendo parte dessa equipe os representantes da CIPA, um representante da CIPA, pelo menos, um técnico representante do SESB, que é o técnico de segurança, um gerente do funcionário, né, o gerente do funcionário que se acidentou, e outras pessoas que são interessadas, né, o supervisor, talvez esse funcionário, possa estar dentro, desde que não tenha ligação nenhuma direta com o acidente, pode estar dentro do processo de investigação. Aí tu vai montar uma dinâmica de grupo junto com todos esses profissionais e vocês irão fazer as entrevistas. Entrevista com o acidentado, com todas as testemunhas, com a própria chefia imediata que estava envolvida no caso, qualquer membro que tenha informação que seja relevante para verificar essa condição do acidente. Vai todos eles lá, junto com essa equipe que está fazendo o processo de investigação, o gerente, o técnico de segurança, o representante da CIPA, algum outro interessado qualquer, tá? Vão lá na frente e vão detalhar tudo que eles sabem em relação ao acidente e esse pessoal que está fazendo a condução da investigação vai anotar todas as informações. Então, agora, quais são os cuidados necessários durante o processo de condução das entrevistas com as testemunhas? Quando vai lá fazer essas entrevistas com as testemunhas, com o acidentado, com as partes, com as informações relevantes do acidente, a gente tem que ter um certo comportamento, tá? E é importante respeitar esse comportamento porque ele vai ajudar muito. Então, durante as entrevistas, solicite que as pessoas descrevam com palavras próprias o que aconteceu por ocasião do acidente e como o trabalho era desenvolvido habitualmente. Então, tu vai deixar o cara falar ali
falar o quanto ele quiser. Tu vai fazer uma pergunta que possibilite respostas amplas. Não faça pergunta que é resposta sim ou não, tá? Como, por exemplo, tu acha que tu se acidentou por causa que faltou alguma proteção fixa na máquina do equipamento? E o cara, sim ou não, pergunta coisas amplas, assim. Como foi o dia que tu se acidentou? Como estava o dia? Como tu estava nesse dia? Como tu faz habitualmente essa função que tu se acidentou? Como teus colegas estão fazendo, tá? Perguntas com respostas amplas, tá? Pergunte com perguntas e não com respostas. Evite interromper o entrevistado antes da conclusão sobre o relato. Então nunca interrompa ele e pergunta com perguntas. O que seria pergunte com perguntas? Tu vai perguntar, olha, como é a atividade que tu faz habitualmente? Não vai perguntar, na tua atividade tu segue o procedimento de segurança, né? Aí tu já está perguntando com uma resposta, né? Tu segue com o procedimento de segurança, né? Não, tu pergunta com perguntas, não faz uma pergunta com resposta. Deixe que o entrevistado conte toda a sua versão sobre os fatos e, caso seja necessário, verifique pontos específicos no final de sua fala. Então, se tu ficou em dúvida em alguma coisa, tu anota num caderninho ali, vai escrevendo tudo que ele está falando e teve alguma dúvida, tu anota ali ao lado, para perguntar no final da fala dele. Lembre-se que trabalhadores experientes podem ser lacônicos em suas respostas, porque consideram a atividade muito simples, e caso isso ocorra, solicite informação de como um novato faria o trabalho. Tá? Então, trabalhadores que são muito experientes, eles vão resumir de forma muito rápida, assim, e aí tu tem que tomar esse cuidado. Então, sempre busca também um outro trabalhador que seja novato, que ele vai colocar mais detalhes, ele vai tentar colocar todos os detalhes que ele lembrar. E deixe claro que não há uma intenção de punição, tá? E cumpra a sua palavra, não vá punir. Tu cometeu um erro, tu está punido, então. Não, vamos. O acidente a gente quer para investigar, porque se a gente começar a punir, as pessoas vão com medo e não vão falar mais as coisas na entrevista. E a gente precisa saber para que outras pessoas não se acidentem mais. Mais sobre as entrevistas, a condução da entrevista. Durante a entrevista, diante de expressões como foi um descuido, acho que não prestei muita atenção, dei bobeira, utilizadas inclusive pelas vítimas dos acidentes, é imprescindível indagar como foi esse tal descuido, essa falta de atenção, esse dei bobeira, né? Para te compreender o sentido dessa expressão, porque ela pode significar muitas coisas. O ato falho dele dizer dei bobeira, não prestei atenção, foi um descuido, pode significar pressão de tempo para execução das tarefas, por isso que ele deu bobeira. Intercorrência no processo de produção. O que é intercorrência no processo? O cara está fazendo uma coisa, pedem para ele fazer outra e ele ainda não terminou aquela coisa que ele estava fazendo, e aí logo em seguida ele tem que fazer outra coisa diferente que foi solicitado, ou seja, muitas intercorrências dentro do processo de produção dele, e isso pode ter gerado um acidente. Urgência de várias naturezas e origens, né? Várias coisas. É urgente que tu venha aqui, é urgente que tu faça isso, é urgente que tu faça aquilo. O cara pode se acidentar. Atividades executadas ao final do turno, o cara já está muito cansado, ele já tinha feito hora extra no dia anterior, pode resultar em acidente, pode resultar na tal da bobeira. Jornadas de trabalho prolongadas, com muitas horas extras. A situação de fadiga do trabalhador pode estar relacionado à bobeira, então ele fez muitas horas extras ao longo do mês e ele está cansado. Execução de tarefas secundárias e não cotidianas, como por exemplo as de manutenção. Então ele faz outras tarefas ainda, tarefas secundárias ainda, que não fazem parte do dia a dia dele de trabalho. Ele teve que fazer uma coisa diferente que ele nunca faz, não faz parte do dia a dia de trabalho dele. Isso pode gerar a tal bobeira, ele não foi devidamente instruído em relação a essa atividade secundária que surgiu, tá, dentro do dia a dia dele. Alteração no processo de produção ou do trabalho, uma alteração no processo de produção alterou o procedimento de produção e o trabalhador não foi orientado em relação ao novo procedimento.
Isso pode ser resultante de uma bobeira e a vítima, inclusive, assumir a culpa, sendo que ela não teve culpa, ela não foi devidamente orientada. E alterações em equipes, turnos e chefias, né? Altera a equipe, altera turno, altera a chefia, é um novo comando. Isso tudo pode gerar uma certa situação que o trabalhador vai querer assumir a culpa do acidente, sendo que ele não foi culpado. Então, tomar bastante cuidado com essas palavras. Dei bobeira, acho que não prestei muita atenção, foi um descuido, porque elas podem significar muitas outras coisas, ok? Então, como devem ser as perguntas realizadas na coleta de dados do acidente? Quando, onde foi o evento adverso, o acidente que ocorreu, e aí tu vai perguntar onde foi e seja preciso na indicação dos tempos e do local. Fotografe sempre. Pergunta onde foi, fotografa todo esse local, cada detalhe do local, tá? Pergunta o horário que foi, momento que foi, isso tem que ficar bem claro, em que momento que foi na jornada de trabalho do trabalhador, quem sofreu os danos ou quem estava envolvido no acidente, identifique a melhor maneira possível de todos a melhor maneira, identificar da melhor maneira possível todos que estavam envolvidos dentro desse acidente, até para poder levar essas pessoas para a entrevista, né? O que aconteceu, né? Isso aí tu vai perguntar na entrevista, algumas informações coletadas podem parecer que não tem relação direta com o evento, por isso que tem que anotar cada detalhe, tem que tirar foto de todo o ambiente, porque muitas vezes algo que tu acha que não está relacionado com o evento, depois no decorrer das entrevistas, tu vai verificar que isso tinha sim a ver com o acidente, tá? Mas, então essas coisas podem oferecer informações que sejam relevantes para o acidente ter acontecido. Pode acontecer de informações inicialmente consideradas desconectadas do acidente mostrarem imprescindíveis no decorrer do processo. Como o acidente ocorreu, descreva o conjunto de fatos que precedeu o acidente também. Então, aquilo que aconteceu antes do acidente é muito importante. É muito importante aquilo que aconteceu antes do acidente, tá? Ocorreu imediatamente depois, muito frequentemente um certo número de fatores de coincidência se combinam para criar as circunstâncias nas quais o acidente pode acontecer. Lembra lá do dominado de Heinrich? Muitas coisas acabam se combinando até o acidente acontecer. E todos esses fatores devem ser relatados em ordem cronológica, se possível. Anote tudo em detalhes, tudo relacionado à disposição das máquinas e equipamentos nos locais que fazem parte do acidente, analise-os, verifique alterações recentes no layout e nos agentes ambientais também dentro desse ambiente, quais atividades estavam sendo desenvolvidas no momento do acidente, isso é muito importante, o trabalho realizado imediatamente antes da ocorrência, ou seja, aquilo que estava sendo feito antes que o acidente ocorreu, tá? É muito importante o antes e o depois também. Esclarecer as condições e circunstâncias que fizeram algo dar errado. Faça uma boa descrição, incluindo todos os dados relevantes, tais como a situação nos arredores do local do evento, o número de trabalhadores envolvidos nas diversas atividades, a forma e o local em que estavam posicionados e qualquer detalhe sobre o que faziam e como eles faziam. Havia algo em comum, diferente nas condições de trabalho? Tem que perguntar isso também, se havia algo em comum ali. O acidente acontece quando algo diferente ocorre. Uma mudança no procedimento pode fazer com que ocorra um acidente. Ou a máquina estava dando determinado barulho e o cara não notou e esse barulho representava o quê? Uma falta de óleo ali na máquina que gerou uma vibração que ela caiu, tá? Isso aí é muito importante, tá? Alguma mudança em relação à forma habitual que o trabalho é realizado diante de uma nova situação, os trabalhadores podem encontrar dificuldade de se adaptar a uma nova situação, tá? Naquele dia deu problema na máquina, eu tive que trocar para uma outra máquina que eu nunca operei. Ele encontrou uma dificuldade. Essa situação, mesmo que a outra máquina seja o mesmo procedimento, ela é uma máquina diferente e pode resultar uma dificuldade para esse operador, tá? E ele não estava preparado suficientemente, tá?
Existiam procedimentos de segurança no trabalho e eles foram seguidos, é muito importante isso. Se o procedimento estava sendo seguido, deve-se buscar responder às seguintes questões. Havia procedimentos para o trabalho ser desenvolvido com segurança? O famoso procedimento de segurança. Havia trabalhadores bem informados em relação a respeito desses procedimentos de segurança? Os procedimentos eram adequados, atualizados e regularmente seguidos? Então, procedimento, o trabalhador tem que ser orientado, treinado em relação ao procedimento e primeiro deve existir o procedimento de segurança. Segundo, o trabalhador deve ser orientado e bem treinado para seguir esse procedimento. E em terceiro, é que os trabalhadores, além de ser informados, eles têm que ser supervisionados para ver se eles estão seguindo os procedimentos de segurança e se esses procedimentos de segurança são atualizados, tá? E também, por final, quais são as lesões e problemas de saúde que foram causados, né? O risco era conhecido? Se sim, por que não foi controlado? E se não, por que não foi reconhecido? A gente sabe que não existe análise preliminar de risco perfeita, tá? Alguns riscos podem passar, infelizmente, e muitas vezes esses riscos que passam são os riscos que ocasionam em acidentes. Agora que a gente entendeu tudo que vai acontecer durante a dinâmica de grupo, a entrevista, o levantamento de todas as informações de forma bem detalhada, que tu vai descrever todo o acidente com base nas entrevistas de todos aqueles que estavam envolvidos, né, com o grupo, né, que vai, cada um anotou o seu caderninho ali, cada um do grupo que conduziu o processo de investigação, o representante da CIPA, o representante do SESMIT, na figura do técnico de segurança, o gerente, outros interessados, cada um fez as suas anotações individuais no seu próprio caderninho, tá? E aí, por fim, a gente vai ter que descrever, ainda sem julgamento de causa, e começar a partir dessa descrição e com todas as informações levantadas, estabelecer na dinâmica de grupo as causas imediatas. Então, cada membro da dinâmica estabelecerá a causa imediata a partir de sua visão durante a entrevista e coleta de dados das pessoas que estavam envolvidas no acidente. As causas imediatas serão classificadas de acordo com os fatores do diagrama de Chikawa. Quais são os fatores do diagrama de Chikawa? Materiais, métodos, ambientes, máquinas e equipamentos, organização do trabalho e pessoa. Tá? Então, a causa imediata eu vou classificar de acordo com esses fatores, ok? Cada membro da dinâmica irá justificar por que escolheu determinada causa imediata. Então, diante de todas as suas anotações que tem ali, o cara que fez a anotação, que estava conduzindo, representante da CIPA, técnico de segurança, o gerente, outras pessoas interessadas, elas vão dizer, ó, para mim, na minha opinião, a causa imediata foi essa. O outro também, já na minha causa imediata foi essa. Todas essas causas imediatas vão ser colocadas ali, né, num quadro e cada um vai tentar convencer porque acha que a causa imediata dele é a causa imediata relacionada a esse tipo de acidente. Tá? O convencimento tem que ser geral, todos têm que, realmente tu tá certo, tá? Cada um, o grupo tem que entrar num consenso, preferencialmente. Aí a gente tem que anular a questão dos egos, tá? Cada um é igual dentro do processo ali da condução da investigação de acidente. Todo esse processo que eu falei até aqui de investigação de acidente, ele deve estar documentado, tá? Ele deve existir um procedimento escrito para todo esse processo, tá? E no final a gente vai definir a causa imediata e classificar ela, se é uma causa material, método, de ambiente, de máquinas e equipamentos, de organização do trabalho ou de pessoa. Então vamos explicar cada um desses fatores, tá? Quando é um fator material, né, dentro do diagrama de Chikawa, os fatores do diagrama de Chikawa, quando é um fator material, a descrição da causa é relacionada aos materiais que tiveram ação imediata na causa do acidente. Por exemplo, uma madeira de apoio desgastada num guarda-corpo, ou um guarda-corpo com ferrugem que acabou se soltando, tá? E o trabalhador acabou caindo de uma certa altura. Isso seria uma causa material. Nós temos também a causa de método, que está relacionada ao procedimento adotado. Esse procedimento foi adotado de forma errada, não existe procedimento, tá? Havia muitos desvios no procedimento, ele parou de fazer para fazer outras coisas, tá? Isso são causas relacionadas ao método. Ambiente.
Descrição da causa em que o ambiente foi um fator direto e imediato para a causa do acidente. Um exemplo, uma chuva muito forte, num dia que ele estava executando atividade em altura, não pode. Um vento muito forte, uma concentração elevada de produtos químicos no local, tá? Que resultou num problema para o trabalhador. O elevado ruído daquele local, o excesso de calor daquele local, tá? Podem ser fatores contributivos para um acidente. Máquinas e equipamentos, causa imediata que está relacionada à falta de medidas protetivas das máquinas e equipamentos, ou falta de manutenção preventiva, preditiva, corretiva dessas máquinas e equipamentos que podem gerar acidentes, né? Organização do trabalho, que é uma causa imediata relacionada aos fatores organizacionais, como o excesso de hora extra, o ritmo intenso de trabalho, é um fator organizacional também, o excesso de procedimentos, a complexidade das atividades. O cara tem uma atividade, ele coloca o cara ali que tem diversas atividades ao mesmo tempo, tá? Isso pode gerar um acidente. O cara tem que martelar tal coisa, e depois de martelar tal coisa ele tem que pintar, e depois de pintar ele tem que soldar, e depois de soldar ele tem que repintar. Muita coisa dentro do procedimento. Isso pode causar uma confusão do trabalhador, principalmente daqueles que são iniciantes e também daqueles que são experientes. Os experientes, em determinados momentos, mesmo eles vão começar a fazer a atividade de forma inconsciente. E aí, nesse momento, qualquer distração gera um acidente, porque ele não está prestando muita atenção, porque ele já faz de forma muito inconsciente aquela atividade. Tá? Já o novato ele tem mais cuidado, mas ele comete mais erros. É a mesma coisa que comparar uma pessoa que dirige há muito tempo com uma pessoa que dirige há pouco tempo. Aquele que dirige há muito tempo, muitas vezes, não está mais prestando atenção no trânsito, ele já faz a mudança de marcha de forma automática, às vezes ele cria uma certa coragem, anda mais rápido, e aí que pode gerar os acidentes. Já o novato na direção, ele vai errar a marcha, ele vai arranhar o câmbio ali, fazer tal coisa, mas ele vai ter uma atenção maior e um cuidado maior, tá? Mas também ambos podem se acidentar, um pela falta de experiência e um pela experiência também pode se acidentar. Fatores pessoas, tá? Causa imediata causada devido a ato falho de trabalhador ou de terceiro no local de trabalho, que é não adotar determinado procedimento, né? Ou esquecer de adotar determinado procedimento, fazer uma atividade sem uma ordem de serviço, tá? Isso está relacionado a fatos pessoais. Então a gente já entendeu todos os fatores do diagrama de Chikawa, do diagrama de causa e efeito. Ao entender todos esses fatores, agora a gente pode estar se perguntando em relação também àquele acidente que eu falei no início, do ajudante de armas de Napoleão, tá? Vamos com calma. Vamos falar agora do nosso acidente inicial ocorrido com Devon Trill, que é o ajudante de armas de Napoleão. Aqui eu fiz uma descrição do acidente sem fazer nenhum julgamento de causa, que é o que a gente tem que fazer no início de todo o processo de investigação, tá? Era uma noite fria quando Devon Trill, companheiro de armas de Napoleão Bonaparte, saiu do acampamento para realizar suas necessidades. Na saída do acampamento, o capitão passa por um sentinela e o cumprimenta. Nesse tempo, ocorre a troca de turno entre os dois sentinelas. Devon Trill retorna para o acampamento e o sentinela escuta o barulho estranho. Fica com medo e atira. Devon Trill está morto. Conforme as informações que foram levantadas, percebemos que houve uma falha muito evidente nesse caso, que foi a falha de alinhamento de turno. Entre os dois sentinelas, o sentinela que substituiu e não avisou o outro sentinela que o substituiu, que Devon Trill tinha saído do acampamento. Com isso, chegamos a uma causa imediata, ou inicial. E isso o grupo vai encontrar. O grupo que conduz o processo de investigação, ali com o representante da CIPA, gerente, o técnico de segurança que representa o CESP, outros interessados. Eles vão encontrar essa causa imediata e vão entrar em consenso em relação a essa causa imediata, que é a falta de alinhamento entre os turnos de trabalho, entre as trocas de turnos de trabalho, de um sentinela por outro. Essa foi a causa imediata, tá? Então, aqui está a causa imediata, falta de alinhamento de turno entre os sentinelas. Então perceba que esta causa imediata não é a causa raiz, tá? O diagrama Ishikawa, ele vê
a causa relacionada a determinados fatores, mas ele só vai até a causa imediata, ele não chega até a causa raiz. Para a gente chegar até a causa raiz do acidente, a gente tem que invocar a regra dos 5 porquês, ou a regra dos porquês, tá? Eu prefiro regra dos porquês porque não é necessário 5 porquês para chegar na causa raiz. Mas foi estabelecido regras dos 5 porquês, porque a regra dos porquês ela é utilizada muito na gramática portuguesa, né? Que é a famosa regra dos porquês dentro da gramática do português. Então, para ter essa diferença, a gente estabeleceu a regra dos 5 porquês, tá? Mas na gramática, a gente tem que saber que existem diferença entre os porquês, tá? Quando a gente utiliza um porquê para pergunta no início de frase, a gente sempre vai utilizar o porquê separado, tá? Um exemplo, ó. Por que não vamos na casa? Esse porquê ele tem que ser separado, porque está no início da frase, tá? Aqui, no início da frase e é uma pergunta, tá? Então, ele tem que ser separado. Ah, mas tem um porquê separado, mas no final tem um chapeuzinho no E, o acento circunflexo no E. Esse porquê tu vai utilizar somente em perguntas onde o porquê está no final da frase. Como aqui, ó. Você não gosta dessa matéria? Por quê? E tem um porquê junto, aquele porquê tudo junto. Aquele porquê junto a gente utiliza para responder perguntas, tá? Por que não voltamos para casa? Porque agora não temos tempo, tá? Porque agora não temos tempo. A resposta de uma pergunta é o porquê junto. E temos também o porquê com acento junto com acento circunflexo no E, que é o famoso chapeuzinho, que ele é utilizado quando ele está substantivado, que indica um motivo ou uma razão, tá? Olha só, gostaria de saber o porquê dele não falar mais comigo. Ele está querendo dizer, gostaria de saber a razão dele não falar mais comigo. Então, quando tu pode substituir por razão, esse porquê ele tem que estar junto com um chapeuzinho no final do E. Mas dentro do processo de investigação, a gente vai utilizar somente 2 tipos de porquê. Aquele separado, no início de frase para perguntas, e o porquê junto para respostas de perguntas, tá? E aí a gente vai aplicar a regra dos 5 porquês, ok? Então, vamos começar aqui pela primeira causa, que é a causa imediata, ó. A causa imediata, que é a falta de alinhamento de turnos entre os sentinelas. Essa é a causa imediata que foi definido lá na nossa dinâmica de grupo. O primeiro porquê deve vir separado, pois será a causa inicial ou imediata. Para isso, eu preciso apenas escrever o porquê na frente. Ó. Eu escrevo um porquê na frente dessa causa imediata, né, que vai ficar assim. Por que falta de alinhamento de turno entre os sentinelas? Apenas, ó, eu peguei a causa imediata e botei um porquê separado no início da frase e no final botei um ponto de interrogação. Apliquei já o primeiro porquê. Agora eu tenho que responder isso. E quem vai responder isso? O grupo da dinâmica de grupo. Cada um vai dar a sua resposta. No final vão botar todas as respostas num quadro e vão escolher qual foi a melhor resposta. Então, agora basta responder a pergunta com base nas entrevistas e todas as informações levantadas dentro do processo de dinâmica de grupo. E aí, vamos escolher a melhor resposta. E a melhor resposta que ganhou, digamos que o técnico de segurança deu essa resposta e justificou, ó, porque junto não havia orientação para os sentinelas da necessidade de alinhamento na troca de turno. Tá? Essa foi a resposta, porque não havia orientação para os sentinelas da necessidade de alinhamento na troca de turno. Percebam que essa causa imediata é uma causa imediata relacionada à falta de método. Falta de método, tá? É uma causa imediata relacionada à falta de método. Porque não houve um procedimento relacionado à troca de turno, de alinhamento de troca de turno. Então, com essa resposta, a gente vai aplicar o segundo porquê. E basta a gente pegar o porquê aqui do início da pergunta, basta pegar o porquê do início da pergunta, separá-lo e copiar a resposta, ó. A resposta do porquê foi porque não havia orientação para o sentinela da necessidade de alinhamento na troca de turno. A pergunta vai ser: por que não havia orientação para o sentinela da necessidade de alinhamento de troca de turno? Aí vai vir a próxima resposta, que, de novo, pela dinâmica de grupo, cada um, digamos que o gerente que deu essa resposta e todo mundo concordou. Aí
veio a última resposta, ó, porque o exército do Napoleão nunca organizou um documento de registro de troca de turno relatando as principais ações do dia para o turno seguinte. Essa é a resposta, então precisa organizar esse documento. Então, a medida necessária é a necessidade de criação de documento relatando os cuidados do sentinela do turno seguinte. Agora em diante fica muito simples, a gente cria um plano de ação, né, com objetivos específicos, determinando os recursos que serão necessários, as operações que serão necessárias, os prazos, as metas, dentro desse plano de ação, que vai ser um plano de ação que a gente vai estabelecer um cronograma com data e responsabilidade que a gente vai implementar em todos os locais para que esse acidente não ocorra mais, estabelecendo um procedimento relacionado à troca de turno. Essa é a razão da gente fazer investigação de acidente, para que outros acidentes não ocorram mais. Ok? Certo, pessoal? E agora vamos falar dos indicadores relacionados aos acidentes. Os acidentes possuem indicadores onde a gente vai fazer as medições relacionadas a esses acidentes, ao desempenho da empresa em função dos acidentes de trabalho. Então, os acidentes eles geram indicadores que devem ser controlados e mensurados pelo SESM, pelo Serviço Especial de Saúde e Medicina do Trabalho, né, das empresas, para que a gente possa fazer a gestão da segurança. Então, os acidentes geram indicadores que devem ser controlados e mensurados pelo SESMIT para a gestão da segurança do trabalho. O SESMIT é o serviço especializado dentro das empresas que vai cuidar desses indicadores e vai realizar a gestão dos acidentes, dos trabalhos e a gestão da segurança do trabalho, ok? Então, a gente tem o tempo computado, que é o somatório dos dias perdidos e dos dias debitados. Os dias perdidos são os dias que o funcionário vai ficar ausente. E os dias debitados são adicionados com base naquela tabela que ocorre em capacidade permanente estabelecida dentro da NBR 14.280. Dentro da NBR 14.280, nós temos uma tabela onde é estabelecido quanto a gente vai ter que considerar os dias debitados em função dos acidentes. Esses acidentes que a gente vai ter que fazer a utilização da tabela da NBR 14.280 são acidentes com amputação, são acidentes normalmente acidentes com amputação, acidentes que envolvem perda auditiva em função do ruído ali, que deve ser utilizado essa tabela específica, que o trabalhador tenha alguma doença que vai afetar um órgão dele de forma permanente, tá? Então vai ser utilizado essa tabela. Por que foi estabelecida essa tabela para dias debitados e não os dias perdidos? Digamos assim, todo mundo conhece o Ronaldo Fenômeno, que foi um jogador de futebol, um jogador muito competente, inclusive, né? Fez muitos gols. Esse cara, ele teve diversos acidentes no seu trabalho, que foi relacionado ao joelho, né? Ele tinha um problema no joelho e ele teve que ficar afastado por um período de quase 1 ano e meio do futebol ali, em função dos rompimentos do ligamento que ele tinha no joelho, tá? Um trabalhador que tem, por exemplo, o minguinho amputado, talvez ele fique afastado 6 meses. O acidente desse trabalhador que teve a amputação do minguinho ou de um outro dedo, é um acidente muito pior do que o acidente que o Ronaldo teve. Mesmo o Ronaldo tendo um período de afastamento maior. Porque o Ronaldo voltou para o futebol e jogou muito, ganhou Copa Mundial, mesmo depois do acidente que ele teve. Ele conseguiu voltar para as atividades dele. Esse trabalhador não vai voltar a ter o dedo mais. Então, mesmo com um período de afastamento menor desse trabalhador, o acidente dele foi muito pior. Por isso que o acidente de amputação ele é tabelado para que se aumente ainda mais os dias que serão computados, o tempo computado, que é os dias de afastamento, tá? E essa tabela consta ali na NBR 14.280. E a gente tem o número de acidentes que ocorrem, né? O número de acidentes que ocorrem e o DHP. O N seria o número de acidentes que ocorrem e o DHP,
que é semelhante aos dias perdidos, que é o mesmo valor relacionado aos dias perdidos. Ali eu só vou contabilizar os dias de afastamento. Então, nós temos o TC, que é o tempo computado, os dias perdidos, que é o DP, e os dias debitados. O somatório dos dias perdidos e dos dias debitados vai me dar o tempo computado. Os dias perdidos são os dias de afastamento desse trabalhador, e os dias debitados são os dias tabelados conforme a NBR 14.280, que são normalmente acidentes que envolvem amputação. Tá? E o número, amputação e morte também, tá? E o número de acidentes que ocorrem dentro da empresa, que é o N, e o DHP, que é basicamente o DP, que é a mesma coisa que os dias perdidos. Aí a gente leva em consideração os dias perdidos, inclusive no caso dos acidentes com amputação. Então, primeiro conceito, horas homens de trabalho, que é o número de horas trabalhadas no ano por todos os funcionários, que isso seria mais ou menos o seguinte, o HHT, que é o número de horas de trabalho diários durante o ano, vezes o número de funcionários. Tá? O número de horas de trabalho diárias durante o ano é o número de dias de trabalho efetivo, né? Tirando os feriados, fim de semana, dá em torno de 230, 200, vezes a hora diária, que é 8 horas, vezes o número de funcionários. Isso vai ser o HHT. Dias homens perdidos. É o número total de dias perdidos no ano em função dos acidentes de trabalho. Tá? É os dias, o DHP é os dias perdidos por todos os trabalhadores que foram afastados do seu ambiente de trabalho. Nesse caso, a gente só vai considerar os dias efetivamente perdidos. A gente não vai levar em consideração aquela tabela lá da NBR 14.280. Tá? Algumas fórmulas trazem o conceito de dias perdidos por todos os trabalhadores afastados em horas de trabalho, dividido pelo número de horas diárias de trabalho, que vai dar o número de dias perdidos, ok? E o índice relativo de acidentes e índice relativo de doenças, que é o percentual de acidentes ou de doenças por trabalhador. Digamos assim, o índice relativo de acidentes é o número absoluto de acidentes dividido pelo número de empregados vezes 100. Vai me dar o percentual, que é o percentual de acidentes, é o percentual de número de trabalhadores acidentados dentro da minha empresa. E o índice relativo de doenças é o número absoluto de doenças que eu tive em todos os meus funcionários da empresa, dividido por número de empregados que eu tenho dentro da empresa. O número absoluto de doenças que eu tive dentro da minha empresa, dos meus funcionários, dividido pelo número de empregados, vai me dar o percentual de trabalhadores que desenvolveram alguma doença. A taxa de frequência de acidentes. A taxa de frequência de acidentes é o número total de acidentes vezes 1 milhão de horas homens trabalhados, ali dividido pelo HHT, vezes 1 milhão dividido pelo HHT. E, segundo os dados da OIT, né, esse valor ele vai ser considerado muito bom se ele for até 20, de 20,1 a 40 ele vai ser considerado bom, de 40,1 a 60 ele vai ser considerado ruim, e acima de 60 ele é considerado péssimo. Então, é um indicador péssimo quando ele está acima de 60, e esse indicador diz basicamente o número de acidentes que eu tenho dentro da minha empresa por horas homens trabalhadas. Tá? É o número de horas que eu preciso para ter pelo menos um acidente. Ok? Taxa de gravidade. A taxa de gravidade dos acidentes mede o nível de gravidade dos acidentes que eu estou tendo dentro da minha empresa. E ela vai levar em consideração o quê? Ela vai levar em consideração o tempo computado, que seria TC. Ela vai levar em consideração o tempo computado vezes 1 milhão dividido pelo HHT. E ela vai ser considerada muito boa se tiver 500, vai ser considerada de 500,01 a 1000 bom, e de 1000,01 a 2000 ruim, e acima de 2000 ela vai ser considerada péssima. A taxa de gravidade ela vai medir, como a gente já sabe, a gravidade dos acidentes, o número, a gravidade específica dos acidentes que eu tenho por hora homens trabalhadas. Índice de avaliação da gravidade. O índice de avaliação da gravidade são os dias homens perdidos, que a gente já viu, dividido pelo número de acidentes com afastamento. Ela determina o nível de gravidade dos acidentes dentro da minha empresa.
E aqui mais um conceito que a gente precisa entender, que é o nexo técnico profissional, que é o caso de doenças relacionadas a determinada exposição a agente de risco que gera uma doença conforme a lista do decreto 3048. Dentro do decreto 3048, a gente tem uma lista de doenças que está relacionada a atividades profissionais específicas. A tal atividade profissional, a atividade do DJ, pode levar uma perda auditiva desse trabalhador. E está tabelado isso lá no decreto 3048. O nexo técnico individual são os casos de acidente de trabalho. Não é doença que o cara desenvolveu por exposição ao ruído, mas ele teve uma doença dentro da sua, ele teve um acidente dentro do seu trabalho, um acidente com máquina, equipamento, isso vai dar o nexo técnico individual. E o nexo técnico previdenciário são casos relacionados a atividades econômicas. Qual é a atividade econômica da empresa? Ela é uma indústria do setor calçadista. Essa atividade econômica da indústria do setor calçadista gera determinadas doenças de trabalho, tá? Então isso já está tabelado dentro do decreto 3048, o cara que vai num médico previdenciário e apresenta uma doença que está relacionada a determinada atividade do setor da indústria calçadista, esse médico do INSS, esse médico previdenciário do INSS, já vai correlacionar e vai gerar um nexo técnico previdenciário, onde a empresa já vai receber essa doença como uma doença que ela desenvolveu. Tá? O mesmo ocorre para nexo técnico individual, casos de acidentes, e o nexo técnico profissional. Agora, a gente vai falar do seguro acidente de trabalho, que são os tributos relacionados aos acidentes que a empresa comete dentro da sua empresa. A gente viu ali a questão do nexo técnico previdenciário, né? Nexo técnico individual, nexo técnico profissional. Todos esses nexos técnicos relacionados, o que é um nexo técnico? É um nexo do acidente ou da doença relacionada à função dos trabalhadores, que já é mesmo tabelado dentro do decreto 3048. Então não adianta a empresa deixar de emitir o comunicado de acidente de trabalho. Basta o trabalhador ir em qualquer agência ali regulada pelo INSS e que o médico previdenciário vai ver as atividades dele em função das atividades da profissão dele ou em função até da própria classificação nacional, a classificação econômica da empresa, a classificação nacional econômica da atividade da empresa, né, que é a CNAE. Ele já vai classificar aquilo como um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional. Então, quando a gente vai calcular o FAP, né, que é o fator acidentário de prevenção, a gente precisa antes verificar o B91, que é o número de auxílio doenças que a empresa tem nos seus trabalhadores, o B92, que é o número de aposentadoria por invalidez, o B93, que é o número de pensão por morte que essa empresa que o INSS tem que pagar em função dessa empresa, né? O B94, que é o número de auxílios acidentes, e também aqui a gente tem o VB, que é o valor total dos benefícios previdenciários, e o V, que é o valor total da remuneração paga no estabelecimento, sempre é no estabelecimento, de todos os funcionários que atuam dentro daquele estabelecimento. Com isso, a gente vai calcular o índice de frequência. O índice de frequência é o número das CATs que são emitidas pela empresa, né? Comunicado de acidente de trabalho. Aqui não entra o acidente de trajeto, né? Mais o número de B91, B92, B93, B94, que não tiveram a CAT emitida, comunicado de acidente de trabalho, que é um erro da empresa, porque tem que ter, porque senão a empresa vai pagar multa em relação a isso, que é o número de CATs que não foram emitidas, mas que o médico previdenciário lá do INSS classificou aquilo como um acidente, ou uma doença, uma aposentadoria por invalidez, uma pensão por morte, um auxílio acidente, ok? Tudo isso vai ser dividido pelo número médio de trabalhadores vezes 1000, com isso eu vou ter o índice de frequência. O índice de gravidade vai ser o B91 vezes 0,1, que são auxílios doenças, né? E o B94, que é o auxílio acidente, vezes 0,1. 0,1 é o peso menor, vai se dar um peso menor para o número de doenças e o número de acidentes. E vai se dar um peso maior, né, para a aposentadoria por invalidez, que é o B92, o número de aposentadorias por invalidez, vezes 0,3, e o número de pensão por mortes vezes 0,5. O peso maior é pensão por morte, tudo isso dividido pelo número médio de trabalhadores vezes 1000. E o índice de custo
vai ser o valor total dos benefícios previdenciários que está sendo pago, que o INSS está tendo que arcar em função das aposentadorias, por invalidez, os auxílios doenças, a pensão por morte, porque quando um trabalhador morre, ele muitas vezes tem família, tem mulher, tem esposa, tem filhos, e o INSS vai assumir o custo desses filhos, né? E o auxílio doença, e que o INSS tem que arcar, que é o valor total da remuneração desses benefícios, dividido pelo valor total da remuneração paga pelo estabelecimento. A partir desse índice de frequência, desse índice de gravidade, desse índice de custo, a gente vai calcular os percentis. O índice de frequência vai gerar um percentil, o índice de gravidade vai gerar outro percentil e o índice de custo vai gerar outro percentil. Esse percentil, como a gente pode ver, é 100 vezes o número de ordem menos 1 dividido pelo N menos 1, que é o número de empresas naquela atividade econômica. Então, vamos pegar o exemplo do setor calçadista. A indústria que produz calçados. Essa indústria que produz calçados tem uma classe KNAI, ela pertence a uma atividade econômica. Ela vai concorrer no mercado com todas as empresas, com todas as outras indústrias que produzem calçado também. E dentro do seguro acidente de trabalho, ela também vai concorrer com todas as empresas da mesma classificação nacional econômica dela, que são as indústrias do setor calçadista. Então, digamos que tem 100 indústrias do setor calçadistas. Esse número N vai ser igual a 100. Se essa empresa ficar ali ficar em primeiro lugar ali em número de acidentes, ali, se ela ficar em último lugar ali em número de acidentes, ela vai, que foi a empresa que mais acidentou pessoas, ela vai ter um percentil muito maior, né? Se são 100, 100 menos 1, por 100 menos 1, vezes 100 ali, ela vai ter um percentil de frequência muito maior. Agora, índice de gravidade, ela pode ficar numa posição melhor ou pode ficar numa posição pior. Vai ser calculado também o percentil de gravidade, da mesma forma que foi o percentil por frequência, e o índice de custo também, que vai ser da mesma forma que foi o percentil de frequência e o percentil de gravidade, em função da posição da empresa. As empresas com menores posições, com piores posições, que ficam em último lugar, vão ter um N ordem maior. Tá? E isso vai gerar o quê? Um percentil de gravidade maior, um percentil de frequência maior e o percentil de custo maior. Consequentemente, o percentil de gravidade, né, vai ter sempre um peso maior, o percentil de frequência vai ter um peso de 0,35 e o percentil de custo vai ter um peso de 0,15, e tudo isso vai ser multiplicado por 0,02, que vai me dar o índice composto, que é igual ao FAP. Então, quanto maior o FAP que eu vou ter, pior vai ser para a minha empresa. O FAP ele vai variar ali, mais ou menos, ele vai ter uma variação onde ele pode reduzir pela metade o custo da minha empresa ou ele pode duplicar o custo da minha empresa. Então, ele vai variar de 0,5 a 2. Esse valor aqui, o índice composto, vai variar de 0,5 a 2. A empresa que tem 2 vai ser a empresa que mais vai pagar, porque ela ficou pior na posição aqui de percentil de frequência, percentil de gravidade e percentil de custo. Consequentemente, agora eu vou calcular o RAT ajustado, que é o famoso GIL-RAT, né? Que é o risco acidente de trabalho. Cada empresa, classificação nacional de atividade econômica, tem um risco acidente de trabalho, que vai variar de 1 a 3. Varia de 1 a 3, tá? Essa variação de 1 a 3 vai depender o quê? Do risco da classificação nacional de atividade econômica dessa empresa. Por exemplo, a indústria do setor calçadista tem um risco 3, que é o maior de todos. Então, o que vai acontecer? Aqui sempre vai ser o 3. E o FAP pode reduzir esse 3 pela metade, reduzindo para 1,5, ou ele pode duplicar, aumentando para 6. Tá? E no final a gente pega toda a folha salarial de todos os colaboradores e multiplica por esse RAT ajustado, que vai variar o quê? Que pode variar o quê? De 1,5 a 6. Porque ele vai ser 3, a metade de 3, 1,5, e o dobro de 3, 6. Então, a empresa que mais acidenta, pode acontecer o quê? Pode acontecer dela ter ter que pagar 6 vezes a folha salarial de todos os colaboradores no seguro acidente de trabalho. Ou ela pode pagar pela metade também. Ela pode vir a pagar até
pela metade, que seria 1,5 vezes, menos que a metade, né? A metade de 6 é 3, menos que a metade, que seria 1,5 vezes toda a folha salarial de todos os colaboradores. Com isso, com o menor número de acidentes, a gente pode convencer os nossos empregadores que sim, a segurança do trabalho é algo lucrativo. E por fim, isso é tudo que podemos ver de acidente de trabalho e o necessário para a condução das atividades dentro de uma empresa, ok? Com esses conhecimentos, vocês saem bem da UC5 e saem fortes para o mercado de trabalho. Muito obrigado, tchau!